Olá, boa tarde. Boa tarde, Paula Pussato, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais um programa. Esse encontro com as mulheres, os homens são bem-vindos. Como é gostoso estar aqui nesse momento. Olá, Maria Regina, seja bem-vinda. Nesse bate-papo, quer dizer, você pode interagir aqui, você que está aqui no YouTube, você pode fazer perguntas. E hoje eu quero falar para vocês a mulher que nasceu em mim depois dos 40 anos. Porque, vou falar de mim, porque eu percebo também que a maioria das mulheres, até essa idade, ainda tem filhos adolescentes, né? Não estão mais crianças. Mas se preocupam muito com os filhos, com a casa, e às vezes pouco ou muito com o marido. E, E quando chega nessa faixa etária dos 40 aos 50, a gente se dá conta de que não é que perdeu tempo, não é que o que você fez foi perdido, não. A única coisa que eu percebo assim, o quanto eu me abandonei. E você? Você também se abandonou? Você também cuidou mais dos outros do que de você? Eu fiz isso comigo. Mas depois dos 40, a gente vai tendo mais maturidade, mais discernimento. Se eu levanto um pouco a cabeça, faz reflexo no meu óculos, mas não tem outro jeito, porque a câmera do programa está lá em cima. E então eu queria convidá-las, para você que está aqui ao vivo e para você que vai assistir depois também no YouTube ou mesmo no programa da rádio. Será que você está fazendo isso com você? Será que você percebe no teu dia a dia como é que você está? Como é que você se sente? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Quais as suas vontades? Porque quando a gente para que eu diga é o seguinte: você dá uns minutinhos para você por dia, para você se sentir. Eu não sabia fazer isso, mas na vida tudo se aprende. E você começa a perceber que às vezes tinha uma agitação. Nossa, às vezes eu tinha hábito de comer de pé. É, comer de pé para fazendo outras coisas. Jamais eu faria isso. Jamais. Levantava correndo, ia logo para o banho, deixava para arrumar minha cama mais tarde. Nossa, isso também eu fiz uma correção. Uma correção assim, né? Eu despertei. E se você que vai me assistir depois, presta muita atenção, o que é que você sente? Porque a vida é o que você sente, é o tempo. Quando você começa a prestar mais atenção em você, você começa a perceber a tua grandeza, a tua beleza. Você vai descobrindo os seus talentos, tudo aquilo que você não viveu e passou. Eu acredito que você teve momentos muito felizes, muito tristes, muito de aborrecimento, mas também muito contentamento. Mas passa, você vai dormir, esquece, no dia seguinte você levanta e tem que fazer isso. Olá, Célia, seja bem-vinda. E agora não, depois dos 40, aí você fala, nossa, cheguei quase na metade. Você chega nos 50, então, nossa, meio século. E aí você começa a rever valores. E o convite hoje aqui, vamos rever valores. Vamos rever
Vamos aprender a nos sentir. Eu acho que aqui vocês até já sabem, mas um toque, porque às vezes a gente assume tantos compromissos que acabamos, na hora que vai dormir, que lembra que tem um corpo. Que aí você se deita, aí você começa a perceber dor aqui, dor ali, de tanto que você correu durante o dia, você nem percebeu, você não parou para se sentir. E hoje eu quero te falar isso. Você tem o hábito de dar umas paradinhas durante o dia e se sentir? Ah, mas eu trabalho o dia todo. Ah, eu também. Olá, Conceição, seja bem-vinda. Eu também trabalho o dia todo, mas eu faço as minhas pausas. Gente, como essas pausas são importantes para nos conectarmos conosco. Às vezes você tem uma dor, você já corre no médico. E às vezes aquela atenção que você dá para você, aquele momentinho do dia, teu corpo agradece porque ele pensa assim: nossa, ela está me observando, ela está me sentindo. E de repente vem insights. Às vezes aquela dor que você estava sentindo era só, às vezes, teu corpo chamando a atenção: ó, você está muito cansada, você está exagerando no peso, você está fazendo coisas muito pesadas, dá para dividir esse trabalho. Porque quando a gente é mais nova, a gente, por exemplo, pega uma casa, pega um armário para limpar, quer limpar tudo num dia só, mas o armário é grande. Mas chega no final da noite, ai, falta só uma parte, faltam só 4 gavetas. E a gente quer se estourar para terminar. Tem coisas que realmente dá para fazer no mesmo dia, mas tem coisas que dá para fazer no dia seguinte. Você tem esse hábito de se escutar? Gente, como o nosso mundo interior fala conosco. Como ele fala. É impressionante. Impressionante quando você realmente se propõe. E aí, mas hoje eu fiquei lá sentada no sofá, não escutei nada. Mas vem, vem. Às vezes é até alguém que chega e fala alguma coisa para você. Às vezes é alguma coisa que você abre aqui a internet e, nossa, aquela palavra fez bem para mim, ou, nossa, me deu um alerta. A importância da gente se escutar, sabe? Levantou de manhã, é o que eu sempre repito. Para quem não me ouviu, às vezes tem coisas que eu repito, por quê? Porque nem todo mundo está me escutando toda vez. Então eu repito mesmo. E tá tudo bem. Acordar de manhã, antes de abrir o olho, se abrace. Sinta, agradeça que você acordou. Aí depois você vai pro espelho, elogia você. Não põe defeito, não. Só elogia. Olha a tua beleza. Seus olhos, sua boca, seu nariz, sua pele. Seu corpo. Não reclama do teu cabelo. Teu cabelo é lindo. É a tua constituição. Você é maravilhosa. Para de querer ouvir elogio do outro. Comece a elogiar você. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando você se elogia, quando você se agrada. E às vezes, quando você está muito carente, às vezes você fala assim: eu vou comer um doce para me agradar. Olha, eu vou dizer para você. Eu estou há mais de 5 meses sem comer doce. E mesmo quando dá aquela vontade, sabe o que eu faço? Eu olho para o doce. Se eu estiver num lugar que o doce esteja exposto, como numa festa, ou dependendo do lugar, eu sou mais forte que você. Eu consegui. Eu consegui. E você também consegue. Porque a gente sabe
que o açúcar faz mal. Ah, mas é só um docinho. Olha, esse docinho, tem uma médica que ela fala muito de Alzheimer, né? E ela, duas coisas que ela recomenda, que é o açúcar e o álcool. E principalmente a cerveja. Eu gostava muito, não vou falar que eu gostava. Eu gosto de tomar vinho, mas eu estou me educando a tirar inclusive o vinho. Faz tempo que eu não tomo vinho, faz tempo. Mas eu não vou dizer para você que eu não sinto vontade. Ai, mas você vai reprimir essa sua vontade? Em favor da minha saúde, sim. Sim. Então, são pequenos movimentos que a gente faz, mas depois tem uma recompensa tão grande, tão gostosa. Ai, quando eu vou deitar e falo, nossa, eu consegui não comer doce, eu consegui não tomar meu vinho, que eu gosto tanto. Ai, mas e os prazeres da vida? Será que você não tem outros prazeres? Porque eu quero agradar também o meu corpo. E sempre quando a gente toma um vinho, ou no meu caso, eu gosto de vinho. Eu não vou falar para você que eu deixei de beber. Não. Eu gosto. Eu evito. Mas se algum dia eu for numa festa que me oferecerem, e se tiver vontade. Recentemente eu fui numa festa que tinha vinhos maravilhosos. Eu tomei água com gás. Mas naquele dia eu falei: olha, meu corpo, você está tão bonitinho. Eu emagreci. Eu não vou intoxicar você. Vamos ficar sem o vinho hoje. E tomei, a minha amiga tomando o vinho e eu tomando água com gás. E ela ainda perguntou: você está se violentando? Eu falei: não, muito pelo contrário, eu estou me amando. Olha que coisa mais bacana você conseguir ser mais forte do que um impulso de uma bebida, de um doce. Isso, eu estou falando de doce, mas eu estou falando também daquelas coisas que te incomodam. Você já escutou seu corpo conversando com você sobre aquilo que te incomoda tanto? E teu corpo dizendo para você: olha, melhora nisso, faça isso. Você tem intuições. Você tem intuições. Só que se você não parar para se sentir, fica mais difícil para você reconhecer aquilo que é bom para você, aquilo que não é bom. Você não sabe. Então, nossa, Miriam, mas só depois dos 40 que você caiu essa ficha? Sim. Porque até então eu estava muito ligada em fazer as coisas para os filhos. Meus filhos estavam partindo para uma época em que eles estavam fazendo intercâmbio. Então, eu só trabalhava. Mas depois eu falei, valeu a pena, porque hoje cada um eles são muito independentes. Mas eu comecei a voltar para mim. E agora, depois dos 70, mais ainda. Eu nunca mais falei que eu perco tempo. E quando você toma consciência do tempo, que ele não volta mesmo, ele não volta. E às vezes você perde uma oportunidade por, por orgulho, por vaidade. Eu já fiz isso. Ah, eu não vou na festa de fulana. Ah, só tem gente chata. E depois eu descobri que a chata era eu. Que as pessoas foram, se divertiram. Eu não fui à festa e depois me ligaram: olha, você perdeu. Olha, tinha muita gente, perguntaram de você. Sentiram a sua falta. E eu, naquela arrogância. Então, quando você fica mais conectada com você, você não perde oportunidade, você não perde tempo, você usufrui do tempo. E eu só fui tomar conhecimento disso depois dos 40, 50 anos.
E eu acredito que você já tenha conseguido fazer isto. Mas como esse programa é para todas as idades, não é só para mulheres 40 a mais, mas hoje eu quis falar sobre a minha experiência, o quanto vale a pena a gente cuidar bem da gente olhar com carinho, olhar com respeito. E quando alguém não te respeita, provavelmente você não está se respeitando porque você está exalando essa energia de falta de respeito, o outro conecta e faz a mesma coisa. Esse é seu caso? Quando você começa a ser carinhosa com você, elogiar você, não espera mais elogio de ninguém. Você começa a sentir o teu corpo de uma forma tão diferente, tão diferente. E a vida vai trazendo oportunidades, situações incríveis para gente. E até pessoas que você não conhece, mas que elas se aproximam e você dá a oportunidade de conhecê-la sem arrogância, sem preconceito, sem orgulho. Porque eu fui uma pessoa muito orgulhosa. Ah, eu fui. Não valeu a pena. Não valeu. Inclusive, esse final de semana, eu assisti um filme que chama-se... Acho que é Orgulho e Preconceito. Eu falei, nossa, eu era aquela moça ali. Bem naquela idade dela ali dos 30 e pouco. Aquela moça, aquela atriz não tem mais que 40 anos, eu acredito. Então, é interessante, né, que às vezes um filme mostra pra gente o que a gente fez. E pode evitar de fazer novamente se foi desagradável, se te causou constrangimento. E uma coisa muito legal assim, é uma paradinha antes de falar alguma coisa. Eu acho que se tem uma coisa que eu acho que eu parabenizo, eu chamo isso de inteligência emocional. É você, quando alguém ou te agride ou te faz uma pergunta, você pensa antes de responder e dá uma resposta bem elegante, sem machucar a pessoa. Você não precisa machucar. Isso foi uma das coisas também que eu aprendi, que eu também não sabia. Eu era muito de fala rápido, de falou, levou. Hoje não. Hoje eu penso um pouco mais. É lógico que tem algumas pessoas muito melindrosas, que às vezes você fala alguma coisa e ela interpreta de outra forma, mas o importante é aqui dentro, o que eu sinto, o que eu falei, por que eu falei, qual foi a minha intenção. Gente, a intenção é tudo. Isso aí, intenção. Então, quando você vai falar alguma coisa, qual é a sua intenção? Com você, com o outro? Dá para falar? Dá para calar? Dá para se expressar? Tudo depende. Então, esse recado que eu quero deixar para vocês hoje é: quais as mudanças que você ainda precisa fazer em você para você ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais suave, uma pessoa que você adora estar na sua companhia. Gostoso, gente, que delícia estar na minha companhia. Antigamente, eu era uma pessoa que eu precisava estar no meio de gente, de pessoas. Hoje não.
É gostoso estar no meio de outras pessoas, mas é gostoso estar comigo. Ler um bom livro, tomando um chá. E agora eu tenho assistido alguns filmes antigos e é interessante que você vê aquelas pessoas, né, lendo, outras tocando piano, outras bordando, né? Antigamente, né, era assim, então assistindo esses filmes antigos retrata isto. E às vezes eu me remeto nesse lugar, sabe? Nossa, em algum momento na minha vida eu vivi isso, em outra encarnação provavelmente. Mas como é dignificante a gente perceber as mudanças em nós. Perceber aquilo que faz bem e o que não faz bem. Outra coisa maravilhosa, relacionamentos. Tem pessoas que chegam a uma idade que você fala, eu não quero mais conviver com essa pessoa. A amizade dela suga minha energia. Aquela outra pessoa, ela é muito nutritiva, eu adoro estar com ela. Comece a fazer seleção. Use o seu tempo a seu favor. Não se desgaste. Nós já fomos muito desgastadas pela sociedade que exigia, que cobrava. Agora, eu me permito ser eu. E quando algo acontece, que às vezes eu falo, nossa, eu pisei na bola aqui, eu me acolho. Eu me abraço, sabe? Eu me abraço e falo, tá tudo bem. Deixa o outro falar. Filhos, principalmente, eles gostam muito de criticar a gente, de querer corrigir a gente. E eu falo, tudo no seu tempo. Eu me corrijo aquilo que eu sinto que é necessário. Eu vivo aqui dentro. E é com o meu mundo interior que eu vivo. Então, eu quero deixar também um convite para vocês. Dia 2 de setembro, é uma quarta-feira, eu vou iniciar uma mentoria para ajudar essas pessoas a renascer para si. Porque eu muitas vezes renasci sim para o outro. Eu vou fazer. Nossa, que alegria, eu pude fazer isso para o meu filho. Eu pude fazer isso para uma amiga. Nossa, eu pude. Não. Assim como eu renasci para mim, eu quero te ajudar você a renascer para você. Gente, é um preço tão simbólico, que se você tiver interesse, manda um WhatsApp para mim. É um grupo fechado, são poucas pessoas que eu vou receber. Vai ser, são 6 encontros às quartas-feiras, às 6h40 da manhã, ou seja, 6:20. Nós vamos renascer. Eu gosto muito de trabalhar logo pela manhã. E serão 6 encontros e onde você pode diariamente mandar no meu WhatsApp o que você está sentindo, o que você descobriu em você, o que você sente que você precisa melhorar. Melhorar, assim, fazer umas mudanças que você não está conseguindo. Serão 6 encontros maravilhosos para você voltar para você, para a tua essência. Quisera eu, há uns anos atrás, alguém tivesse falado isso para mim. E foi nesse final de semana que eu tive essa intuição de preparar. Eu fui fazer uns exames, eu entrei quarta-feira no hospital, saí no domingo, fiquei fazendo uma série de exames. Então ali eu pude ficar muito comigo. Eu não precisava de companhia, não precisava de acompanhante, aliás. E foi maravilhoso. Foram dias incríveis que eu fiquei muito comigo e tive essa intuição. Minha alma falou para mim, abre um grupo para mulheres, mas seja bem clara e específica. Para ela se ressignificar para ela, só para ela. Bem egoísta para ela. Então, vou deixar meu contato,
DDD 11 99212 1449. Eu vou repetir. DDD 11 99212 1449. Manda um WhatsApp para mim que eu mando mais esclarecimentos para você sobre esse encontro de mulheres. E até o próximo programa.